Carreira e Negócios de hoje, a gente vai falar sobre gafes. Que atire a primeira pedra quem nunca fez aquela mancada, teve aquela situação embaraçosa muitas vezes, aquele desastre, né, involuntário que sobe aquele calorão, assim, tu sabe que não sabe aonde se enfiar. Então, isso são gafes e, infelizmente, a gente, né, por mais cuidadosa que a gente seja, elas acontecem, estão aí. Então, hoje, eu recebo alguém muito especial aqui no nosso programa, que é a Kátia Costa, né, que é especialista em etiqueta e comportamento. Obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente. E o que eu queria, né, que a nossa conversa levasse até vocês, é como a gente pode, né, em primeiro lugar, entender quando é uma gafe, né? Quando esse tipo de coisa acontece, Kátia, e como é que a gente pode fazer para prevenir, né, que situações assim embaraçosas, né, aconteçam. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, como tu disseste, que atire a primeira pedra. Quem nunca, né? Quando se fala em gafe, a gente precisa contextualizar um pouquinho para saber a origem da palavra gafe. A gafe vem de origem francesa e nada mais é do que uma mancada, a famosa bola fora, pisei na bola, né? Então são coisas, são desastres, né? Ações involuntárias e indiscretas, né? São feitas de forma indiscreta. E essas gafes, elas podem ser desde das gafes mais simples até aquelas gafes mais graves, né? Em que causam algumas situações, por exemplo, de cancelamentos. Hoje a gente vê muito nas redes sociais essa questão do cancelamento, a questão da reputação abalada e as consequências são danosas. Sim, reputação abalada é pior de tudo, eu acho. Verdade. E como prevenir que situações assim embaraçosas, as famosas mancadas, aconteçam? Então, no primeiro momento, né, o que a gente comenta é que as pessoas, a gente precisa ter alguns cuidados, né, conhecer as regrinhas básicas de etiqueta e de comportamento social, né, no ambiente social, para estreitar relacionamentos, né. Então, num primeiro momento, é conhecer essas regras básicas, estudar o ambiente, o local em que nós estamos inseridos. Bom, se eu fui convidado para um evento corporativo, é um evento formal, é informal, é um evento corporativo ou é social? Qual é o dress code desse evento para que a gente não cometa as famosas gafezinhas, né? Quem vai estar nesse evento são pessoas conhecidas, são celebridades, são pessoas do meu convívio ou são pessoas estranhas ao meu meio social? Que faixa etária são essas pessoas? Eu vou estar diante, né, entre um público jovem ou um público de mais idade, ou essa faixa etária é heterogênea. Então é sempre importante a gente conhecer o meio, o local em que nós vamos estar, para que a gente evite as famosas gafes, seja no meio, seja presencial ou virtual. Que tem muita gafe online, gente, muita gafe online. Kátia, assim, pela tua fala, então, o que me ocorre são até a questão de buscar informação e se preparar, né, quando possível, né, eu estava falando assim, eu estava pensando justamente em algumas circunstâncias onde buscar informação e o preparar-se com antecedência minimizam as chances, né, de uma gafe. E até tu comentou agora também a questão do online. Cita aí pra gente um exemplo de gafe online, já que nesse mundo, né, tão... Nós tivemos muito, nessa pandemia, então, muitas gafes online, porque as pessoas não estavam acostumadas, né, com esse meio online e foram, assim, abruptamente jogadas numa tela de TV para conversar, para reuniões, né, de negócios em uma tela. E recentemente nós tivemos, foi nesse ano, alguns meses atrás, uma gafe bem atípica, assim, de um pessoal do Tribunal de Justiça, onde um dos participantes esqueceu da câmera aberta e foi ao banheiro em plena reunião. Então, vejam né? E isso foi uma gafe, considerada uma gafe desastrosa, muito desastrosa e grave, né? Porque está em jogo ali a reputação de todas aquelas pessoas, não só
do autor da gafe, como da própria instituição, das pessoas que estavam ali naquela reunião. Então, esse é um tipo de gafe bem desastroso. Até tu comentaste agora sobre isso, né, e até do respingo, né, que muitas vezes pode trazer para a empresa ou para o ambiente. E aí, trazendo nesse sentido, a questão da gafe no meio, né, já que a gente está hoje aqui num quadro, né, de carreira e negócios, para o meio empresarial, muitas vezes as gafes podem até gerar o não fechamento de negócios, demissão, enfim. Né? Sim, exatamente. A gente trazendo para o meio corporativo, a gente pode citar como funcionários, né, falando do seu superior imediato ou da empresa, seja em meio social, em redes sociais, e que este é considerado uma gafe assim, de um erro bem primário, porque resulta sim em demissão. Né, esse tipo de gafe, ou falando pelo WhatsApp, em grupos de WhatsApp da empresa, falando mal dos seus superiores ou da empresa, e aí está sujeito, inclusive, a ser traído por um colega que pode printar aquela mensagem e jogar nas redes sociais. E aí o estrago está feito. E, Kátia, assim, tu comentaste até agora, trouxe, né, para o ambiente corporativo, da comunicação, enfim, mas e no nosso dia a dia, inclusive social, assim, né? Quando, infelizmente, a gente comete uma gafe, e aí, quando a gente está na introdução aqui do quadro, eu lembrei, assim, de situações em que eu cometi gafes e sobe um calorão, né? E aí a gente já pensa como corrigir. Tu comentaste no início como prevenir, né? Mas tá bom, tá feito o estrago, já fiz, né? Alguma coisa involuntária e desastrosa, né? Como o nosso conceito aqui da gafe. Quais são algumas possibilidades de eu minimizar, né, o estrago, digamos assim, ou me desculpar, enfim, me redimir, já tendo cometido a mancada? O que eu posso fazer em geral, assim, nas situações em geral? O que pode ser feito? Nós temos aquelas gafes, como eu disse, as gafes simples, que são aquelas gafes do dia a dia, em que eu encontro uma pessoa, seja ela uma pessoa desconhecida, e eu comento: ai, que lindo, para quando é o bebê? Ai, sim, essa é clássica. Exemplo. E a pessoa não está grávida. Uhum. Então, esse é um tipo de gafe que é delicado fazer esse tipo de comentário, então a gente já evita de fazer comentário dessa espécie. Esquecer o nome, às vezes, de uma pessoa bem conhecida, uma celebridade, uma pessoa de um cargo, né, de alto cargo, esquecer o nome ou trocar o nome dessa pessoa por outro. Então, nessas circunstâncias, o que eu posso fazer para remediar imediatamente é pedir perdão, né? Se desculpar, porque realmente foi um erro involuntário, né, desastroso, como a própria gafe já é caracterizada, se define, então é se desculpar. Não existe melhor perdão do que o reconhecimento, né? Então é se desculpar presencialmente. Se esse erro foi feito de uma maneira, nas redes sociais, por exemplo, muitas vezes eu tenho que, além de me redimir por escrito, eu fazer um vídeo e me redimir nas redes sociais, porque hoje a gente sabe que a divulgação é ampla, né? Bem ampla. Então, a questão seria reconhecer. Né? Não tentar passar panos quentes, é pior ainda. Então, reconhecer e desculpar-se seria o melhor caminho. O melhor caminho é reconhecer a autorresponsabilidade, em primeiro lugar, reconhecer o erro e não tentar explicar o inexplicável. Boa. Não, o que fica pior. Fica pior, a emenda do segunda gafe, né? Exatamente. Então com o desejo aqui de que a gente tenha o mínimo de gafes possível, né, na nossa vida, mas se tiver, reconheça, peça desculpas e tá tudo bem, né? Tudo bem não, às vezes, né, tem consequências maiores, mas tipo, se minimiza, né, as consequências de uma gafe. Muitíssimo obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente nessa elegância que é sempre característica, né, da Kátia. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no programa. E, pessoal, acompanhe, né, a Kátia pelas redes sociais, que estava aqui, né, no nosso rodapé. A Kátia sempre traz conteúdos, inclusive esse da gafe, eu vi num post dela do Instagram. Eu digo, Kátia, vamos falar sobre gafes lá no programa, que eu acho que é muito pertinente, né, para a nossa vida social, familiar e empresarial também. E sigam com a gente aqui no programa, que tem muita coisa boa.